Cleitinho tá Não, demais, o não, senador. é inacreditável. O Cleitinho, ó, ontem a gente falou dele aqui no programa, falou até bastante. Cleitinho, líder, o partido dele é republicano, senador, tem mais 4 anos de mandato ainda pela frente, é a grande promessa que Minas Gerais tem para o Brasil. Veja que Era. ponto Minas Gerais. Agora não é mais. Não, a que ponto Minas Perdeu o time. Gerais. A que ponto Minas Gerais chegou? Ela que já nos deu Tancredo, Milton Campos, Magalhães Pinto, enfim, Benedito Valadares, um monte de políticos à sua época apresentados como grandes sábios, enfim, grandes políticos. Ela está nos prometendo entregar o Cleitinho para a gente, para o Brasil, como também está prometendo entregar o Nicolas. Né? Nicolas ou Nicolas? Eu sempre Se troco tiver a acentuação. com a peruca na tribuna, ele se chama de Nicole. Sem a peruca loira que ele usou na É tribuna, Nicolas, né? aí É é Nicolas, né? Nicolas. Pois é, também é outra promessa de mim, né? Pois o seu Cleitinho, que é líder em todas as pesquisas de intenção de voto para governador de Minas Gerais, o senhor Cleitinho ontem chorou, porque disse que não tinha mais condições de ser, porque o irmão dele morreu, etc e tal. Isso porque ele queria até ontem. Ontem se conformou, gravou um vídeo chorando. A gente Foram mostrou ontem, 5 horas mas a reunião com esse peraí, cara, ele e peraí. Marcos Não, não, não. Eu Pereira. estou falando a de ontem, Guga, a Então, a de de ontem, ontem. 5 horas de reunião para ele sair chorando. Falando, não vou mais Pois ser, não é, vou mais ser. mas vejam então, vou repetir, esse é um vídeo de ontem. Mas vamos repetir aqui. O Cleitinho é esse aqui, que está na ponta direita. Tá O de Marcos marrom, Pereira é o pronto. presidente de marrom, Marcos Pereira que está no meio, presidente, pastor, presidente do Republicano. Vamos ver aí o Cleitinho fingindo que chorava. Eu disse isso ontem 10 vezes aqui. Veja, é fingimento. E os jornais hoje publicaram, o Cleitinho chorou nada. Ele chorumingou, ele ficou tentando forçar e não caiu uma lágrima. Mas vamos ver ele ontem, quando ele disse que se rendia à decisão do partido de não tê-lo como candidato ao governo de Minas Gerais, apesar dele aparecer com 35% das intenções de voto contra 12 do segundo colocado. Mas o partido optou por ser neutro na eleição presidencial e também, em alguns lugares, a fazer outro tipo de composição na qual não caberia o Cleitinho. Vê o que é que ele disse ontem. Pedir perdão, porque meu momento não tá fácil para mim, para minha família. Não adianta eu entrar numa campanha agora do jeito que eu tô. Não adianta eu querer cuidar de vocês, vocês não estão cuidando de mim, não cuidando da minha família. Eu tenho que ser honesto com vocês, eu tenho que falar a verdade. Aqui o Euclides sempre me ajudou, me deu a candidatura de Senado, me motivou. O senhor também me esperou o tempo que precisava me esperar. Eu peço perdão, mas no meu momento eu não tô bem. Eu preciso me recuperar, cuidar de mim, porque não adianta eu querer cuidar de vocês, vocês não estão cuidando de mim. Eu peço perdão, mas eu, nesse momento agora eu não vou conseguir, não. Eu fiz questão de fazer esse vídeo aqui, porque o senhor me chamou para vir aqui, e aí eu vim com o coração aberto para falar que nesse momento agora, pelas circunstâncias da minha vida, não tem como eu entrar numa campanha agora sem eu cuidar de mim primeiro e cuidar da minha família. O que está acontecendo isso é hoje, eu novamente aqui, é o povo mineiro que me fez liderar a pesquisa aí 40% até agora. Eu pedi perdão por não estar bem agora nesse momento, não. Eu vou continuar seguindo meu caminho aqui, honrando vocês aqui, pode ter certeza disso. Bom, esse vídeo foi de ontem. Ele churumingando, se esforçando para parecer emocionado, falsamente emocionado, e se rendendo à decisão do partido. Mas hoje o partido, aqui em Brasília, essa reunião ontem foi lá em São Paulo, aqui em Brasília o partido se reuniu para oficialmente
declarar que não vai apoiar nenhum candidato a presidente da República. E aí o Cleitinho pegou no microfone para falar, ninguém sabia direito o que, é que ele ia Invadiu falar. o evento. Veja o que é que o Invadiu. Cleitinho disse ontem, depois de ontem ter dito o que vocês acabaram de ver. O melhor é o Marco Pereira lá atrás, espantadíssimo com essa É, invasão o, dele, se o vocês presidente notaram. da Câmara, Além o do Hugo presidente da Mota, Câmara, o Hugo Mota, além de ali Paulo, no meio, de que é do terno, Republicanos de também, terno e gravata. A Damares que A aparece Damares aqui, a ao lado senadora do Hugo, a do Damares. Hugo Mota. Veja o que é que o Cleitinho fez hoje. O Cleitinho Eu Vai, invadiu quero também. ser solta aí. candidato a governador e eu peço aqui humildemente ao presidente que me dê essa vaga. Me dê essa vaga. Eu não vou decepcionar o partido, eu não vou decepcionar o senhor, presidente. Damares, Eu né? vou aumentar essa bancada mineira dentro do partido. Eu vou fazer de tudo para poder valorizar mais ainda cada deputado estadual, federal, vereador, prefeito, mas principalmente o povo mineiro. Eu venho aqui humildemente olhando nos seus olhos, olhando para cada um aqui. Eu te mandei mensagem, mandei para o Celso aqui, o Celso vem me ajudando, o próprio Tarcísio. Eu peço aqui humildemente do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Agora eu vou passar uma pergunta para todo mundo que está vendo aqui. Quem que nunca foi e voltou? Quem que nunca teve equívoco? Quem que nunca errou? Que levante a mão, por favor. Que levante a mão. Então eu peço aqui humildemente que o presidente possa me dar essa vaga, que eu não vou decepcionar o povo mineiro. Eu vou coragem e eu vou pedir o Espírito Santo para poder me levar. Eu tenho certeza, com força do Espírito Santo, eu vou conseguir fazer campanha. Com meu pai e meu irmão lá em cima, lá eles vão me ajudar. E o povo vai me carregar lá em Minas Gerais, porque 40% do povo me quer e eu não vou decepcionar esse povo. Muito obrigado. Diante desse cenário, dessa instabilidade, compreensível pelo momento que ele está passando, e das suas idas e vindas, o partido tomou uma decisão, porque nós estamos amanhã, a um dia do prazo final das convenções. Também a gente não pode submeter o povo de Minas, milhões de brasileiros mineiros, a uma situação de insegurança, de uma instabilidade como essa. Então a decisão está tomada, o que eu disse está dito, porque é a expressão da verdade, e eu não tenho mais nada que falar sobre o assunto. Para mim, o tema é página virada. Mas vem cá, isso é um senador da República. Ele está lá como senador e vai ficar mais 4 anos porque o povo o escolheu. Por Não está incrível que na pareça. hora, não tá na hora do chamado do distinto povo brasileiro começar a pensar melhor na hora, antes de votar. Por gentileza. Esse cidadão, como o Guga já lembrou ontem, lembrou em outras ocasiões, esse Cleitinho, ele disse já numa entrevista, olha, o que eu queria mesmo era ser o ratinho da televisão, é ter um Aqui é um programa tipo programa. Eu aquele trocaria a ratinho na política por um televisão. programa de TV. Trocaria. E aí não, trocou por uma vaga no Senado. Foi eleito pelos mineiros. E se dependesse dos mineiros, a se acreditar nos resultados das pesquisas de intenção de voto até agora, ele tinha tudo para se eleger governador de Minas Gerais, pelo menos até agora, com folga. E é esse cidadão que ontem é capaz de fingir que chora, que hoje é capaz de fingir que é corajoso e vai lá e confronta a decisão do partido. É esse cidadão que vai continuar por mais 4 anos no Senado. Não, mas o que está atrasando o país não é o Congresso, é o Supremo Tribunal Federal. É isso que essa turma do Bolsonaro diz. Elege Pois é. O Supremo Tribunal Federal como seu maior alvo e faz esse tipo de coisa. Claro, quer E, pressionar o e- Supremo para, em algum momento, livrar o Bolsonaro ainda. Continua a pressão. E eles e ameaçam o aí, Supremo. mas muito bem, mais outra coisa a dizer ainda, pegando carona nessa história do Cleitinho e do Republicanos, é Agora, que o Republicanos fez sua convenção nacional hoje, sim, onde o Cleitinho tentou aparecer como estrela, e essa convenção nacional decidiu que, olha, nós não apoiaremos nenhum candidato a presidente da República, porque o nosso interesse é eleger o maior número de deputados federais. Ponto. E por quê?
tanto interesse em eleger uma grande bancada de deputados federais? Porque é o número de deputados federais de cada partido que determina qual é a fatia de cada partido no fundo eleitoral e também no fundo partidário. Então, é por grana, é por dinheiro para o partido ter na mão cada vez mais dinheiro, e poder gastar esse dinheiro ou elegendo quem queira, os preferidos ali da cúpula do partido, ou pagando despesas que, na maioria das vezes, você não presta conta direito, a justiça não tem como ficar correndo atrás de conferir se aquelas despesas declaradas pelos partidos E de para fato criar cabide de aconteceram, emprego. são reais, são limpas. Entendeu? A justiça não faz. Então, o que interessa a esses partidos, principalmente esses que se dizem assim do centrão, progressista, o Partido Liberal mesmo, do seu Valdemar Costa Neto, que tem como candidato a presidente ao Flávio. O seguinte, a eleição presidencial, olha, pode até importar se a gente tiver realmente um nome bom para jogar aí na mesa. O PL tem um nome do filho do Jair Bolsonaro. Tendo um candidato a presidente da República como o PL, e um candidato que pelo menos tem tudo para ir para um segundo turno contra Lula, isso ajuda também a eleger o maior número de deputados. Fora a perspectiva de ganhar. Se ganhar, porra, chegamos, metemos a mão no governo federal. Somos agora os novos donos do governo federal, pelo menos por 4 anos, que é o tempo que dura o mandato de um presidente. Os outros, os outros só têm preocupação em eleger deputado federal, senador também, claro. Mas é a bancada de cada um desses partidos, o tamanho da bancada de cada um deles na Câmara que vai dizer, esse tem mais dinheiro do que aquele outro tem tanto dinheiro, tem mais dinheiro. São fortunas Um administradas por bilhão. esses partidos. E não estou falando de emendas parlamentares ao orçamento da Não, União, não. que essa é uma outra É grana, muito dinheiro, meu Deus. é uma outra grana de um tamanho inacreditável de dinheiro. Mas é um E, bilhãozinho e de fundo aí, e eleitoral para aí, qual é o partidário. resu... e aí qual é o resultado disso? Qual é o resultado disso? Isso também contribui essas montanhas de dinheiro, seja orçamento da União, emendas parlamentares, fundo eleitoral e tudo, para que a renovação do Congresso seja mínima. Porque os que já têm mandato e com essa dinheirama toda se beneficiam disso. E os que querem entrar na política, querem descobrir as belezas da política, porque tem muitas belezas também, não só tem feiuras, esses têm muito menos chance de entrar. A renovação da Câmara vem sendo cada vez menor. A do Senado, então, nem se fala, porque enquanto a Câmara são 513 deputados, no Senado são 81 senadores e com mandato de 8 anos cada um. Mas é isso que interessa. Então, o Partido Republicano disse hoje: olha, oficialmente não vamos apoiar nem Lula, nem coisa. Também porque os partidos vivem divididos, claro. Os republicanos lá no Nordeste, eles vão votar em peso no Lula. Mas os republicanos aqui no Sul e no Sudeste não devem votar em Bolsonaro, Caiado, ou outros candidatos de direita. Isso que aconteceu hoje com o republicano, aconteceu ontem ou anteontem com o progressista, que é outro partido desse mesmo porte. Progressistas também não querem um candidato a presidente da República, não vão apoiar. Eles vão se dividir, vão apoiar um pedaço aqui, outro pedaço lá, mas oficialmente não apoiam. Não apoiam. Aconteceu hoje também com o Podemos, que é um partidinho pequeno, mas serve. Serve para dar ali alguns segundos de televisão, de propaganda eleitoral
para o candidato que ele apoiar a presidência da República. Então, podemos também dizer a mesma coisa hoje, nós vamos apoiar. Isso é para mostrar, eu estou dizendo essas coisas, o União Brasil no mesmo caminho. Não apoiar, não apoiar, não apoiar. MDB, mesma coisa, não apoiar. PSDB, tudo, não apoiar. Não, não temos candidato. O PSD do Caiado e do Kassab, que tem o candidato a presidente, que é o Caiado, esse PSD não vai votar todo ele em peso, em massa, no Caiado. E isso dentro do próprio partido é reconhecido como direito de cada um. Quer dizer, o partido diz: eu tenho candidato a presidente da República. Agora vocês, meus filiados, vocês, meus quadros partidários, vocês, meus deputados, senadores, governadores, o que seja, vocês não estão obrigados a apoiar o candidato do partido. Olha, que brincadeira é essa? Mas é assim. E nós, povo brasileiro, ou começamos a entender disso e começamos a manifestar nossas opiniões a esse respeito, ou será assim, continuará sendo assim, porque eles não estão nem aí. Cada um só está pensando nos seus próprios interesses e no seu próprio bolso. Por falar em bolso, tem uma série de coisas em curso que vão alimentar esse debate agora, quando estamos a 61 dias da eleição presidencial.